E aí, gente, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos aqui iniciar aqui os estudos de história de maneira diferente, né? Por conta, vamos fazer aqui como se fosse uma revisão, né, desses dois assuntos, sobre, como vocês podem estar observando, os regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial, certo? Então eu vou colocar algumas questões e eu vou respondê-las aqui para vocês, né? É uma forma que quando eu estudava para vestibular, eu gostava muito desse estilo, né? Você estuda respondendo as questões, né? Você aprende o assunto. Opa, faltou energia aqui. Então, só para iniciar aqui, você estuda respondendo. Então é muito boa esse método, né? E eu sempre usei muito e achei muito interessante passar aqui para vocês, porque esse assunto ele é muito importante, né? O Enem ele cobra bastante esses regimes totalitários, principalmente a Segunda Guerra Mundial, certo? Então vamos logo para a primeira questão. Bom, a gente vai aqui para o enunciado. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX, né, apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideais, né, grandiosos para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna a ser amada e obedecida, que era o líder. Bom, só até aqui nesse ponto, presta atenção. Nós observamos aqui qual o ideal, o que é a ideia da questão. Tá falando dos regimes totalitários, certo? Tá falando aqui, ó, juventude com regimes totalitários, certo? Então o contexto é esse. Quando você vai responder uma questão, principalmente do Enem, você tem que ver o contexto da questão para você entender melhor. Então aí você já vai nesse contexto, né? Nesse contexto de juventude e regime totalitário. Nós já sabemos como são basicamente os regimes totalitários, né? E o que a juventude, né, tem a ver com esses regimes. Seguindo aqui a questão, nós temos tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e associação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, né? Além da Espanha e Portugal também tinham seus ditadores, né? A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, certo? Então, o que essa questão pede é o seguinte: é a relação do movimento juvenil nos jovens, envolvido com os ideais fascistas e nazistas, fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, certo? Existia essa ligação, os jovens eles eram influenciados a pensar dessa forma, né? Nesses regimes, a educação que eles tinham eram motivadas a pensar dessa forma, certo? Então eles se ligavam ao partido como se fosse um partido político, os jovens, né? Essa força jovem, e aí eles passavam a ter esses ideais, né? Ideais totalitários, né? Que tinham um líder, no caso do Hitler e o Mussolini na Itália, né? Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. E eles tinham essa visão desse líder como sendo a única pessoa que poderia dar as ordens no país, certo? Então, aqui nas alternativas vai falar sobre esses movimentos. Na letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Certo. Sectarismo, essa palavra, diz respeito à questão de seitas, é algo radical, né? Algo forte, algo que opa, falta energia de novo aqui, fui para segunda. É algo que nós observamos como sendo algo
fechado, um grupo fechado e que como se fosse uma seita, né? Então, sectarismo, essa palavra diz respeito a esse grupo fechado, né? E tinha uma raiz, né, muito forte e tinha ideais muito firmes, certo? Então, a letra A, ela parece, né, que está correta, mas vamos ver as outras alternativas. Pela proposta de conscientização da população acerca dos seus direitos cidadãos. Ó, essa aqui a gente já descarta de cara. Por quê? Porque a proposta dos regimes totalitários não era que os cidadãos tivessem seus plenos direitos, até porque quem ditava as regras era apenas no caso o ditador, né? No caso da Itália, o Mussolini e Hitler na Alemanha, então eles não tinham interesse de os cidadãos reivindicar alguma coisa. Então a letra B já está descartada. Aí nós vamos para a letra C, né? Pela promoção de um modelo de vida saudável, certo? Que mostrava os jovens como exemplo a seguir, né? Também não. Por que não? Já que fala de jovem, de juventude, porque o objetivo não era a juventude em si, e sim um movimento partidário, no caso, né, dos regimes totalitários. Então eu não tinha esse foco na questão saudável, não, isso é política, né? Então não tinha esse foco. Então não pode ser a letra C também, está descartada. Letra D, né, a gente vai para a letra D, pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças, totalmente fora de contexto também, por conta desse movimento, né? E letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multidinários. Também esse aqui está totalmente fora de contexto. Multitudinários, certo? Ou seja, essas organizações de comício e tal, não, nem populista, não eram nem permitidos. Por quê? Porque só existia um partido. Então, não tinha necessidade desses aglomerados, né? E nem a letra D também por causa desses debates, né? Não existia debates, porque as leis e a ordem vem de cima. Você não pode contestar uma lei que vem de cima. Então, a alternativa que se enquadra aqui é a letra A. Pelo sectarismo, pela forma violenta e radical. Ó, eles assumem essa juventude os ideais totalitários de quem for contra mim, né, merece ser punido, né, no caso aqui, questão da violência, né, radical, com quem enfrentava os opositores ao regime. Então aqui é a letra a juventude que era ligada aos partidos, né, totalitários, elas tinham esse cunho radical e violento, certo? Então a letra A. Seguindo aqui a segunda questão, nós temos o totalitarismo era um regime político que se caracterizava pela máxima intervenção do governo na sociedade. Ó, o bom dessas questões é que a gente vai aprendendo junto com a questão. Então está aqui dizendo, ó, o regime totalitário é um regime político, os regimes no caso, pela intervenção do Estado na sociedade. As relações sociais eram reguladas pelo Estado e o cotidiano era rigidamente policiado. Uma das marcas do terror, né? A propaganda ideológica era intensa e todos os meios de comunicação eram fortemente controlados. Outra característica marcante do totalitarismo era o partido único. Ó, não existia outro partido, né? Só existia apenas um único partido em cada país em que adotava esses regimes totalitários, certo? Então nós temos que observar esse lado que só tem um partido. E se só tem um partido, não tem possibilidade de ver outras manifestações. Então a gente já tem uma base sobre esse regime muito forte, aprender sobre eles, né? Partido único, outras posições políticas não eram aceitas, senão a predominante. E os opositores eram perseguidos como inimigos nacionais, né? Aí vem a pergunta, aqui é um texto falando sobre, né, os regimes totalitários,
o objetivo, as características desse regime. Aqui você já aprende muito aqui só nesse enunciado, né? Sobre esses regimes que aconteceram nesses países da Europa, esses 4 países, né? Citados na questão anterior, que é a Espanha, a Alemanha, Portugal, Itália. Então, o totalitarismo desenvolveu-se no mundo principalmente no período entre a Primeira e as Segundas Guerras Mundiais. Tanto é que esse contexto, quando a gente estuda, né, a gente também chama de período entre guerras ou regimes totalitários, né, que está entre a Primeira e a Segunda Guerra nos anos 30, que justamente aconteceu esses regimes nesses países, certo? Faltou energia, voltou. Bem, então, para anunciar, o totalitarismo desenvolveu-se no mundo principalmente no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Qual dos países indicados abaixo não pode ser considerado como totalitários? Ora, acabei de falar para vocês sobre os 4 países na Europa, principalmente, que ficaram na história como países que tiveram esse tipo de regime, né? Que regime? Esse regime totalitário. Tá aqui as características, né? Como é que era o governo lá. E aí, ele está pedindo, dentre as alternativas, o único país que não era, que não tinha nenhum regime totalitário, certo? Aí nós vamos para a letra A, claro, a Alemanha era o principal, um dos principais exemplos de regime totalitário com. Vai estar difícil, viu? Essa energia aqui. Então, dos principais, a Alemanha, né, com certeza, a Itália, o fascismo, a Alemanha, o nazismo, a URSS, o stalinista, que era Stalin, que ele instalou o socialismo, mas ele era o líder lá, né, também, stalinista, né. E na letra D, Inglaterra de Churchill, e na letra E, a Espanha de Franco, certo? Então a gente vê aí, bem claro, que a resposta a desses regimes é a letra D. Por que que é a letra D? Porque na Inglaterra era parlamentarista, né? Parlamentarista, vamos dizer assim, ainda com a questão do reinado ainda, mas só que quem resolve lá é o parlamento. Caraca. Quem resolve é o parlamento, né? Então aqui os regimes que tem alguns regimes totalitários, né? Tem o stalinista na URSS, né? Ele venceu lá a batalha social, né? Instalou o socialismo na URSS, que são várias repúblicas, dentre a principal a Rússia, né? Aí tem o fascismo na Itália, que a gente já viu nos regimes totalitários, tem na Alemanha o nazismo e a Espanha de Franco, que era alinhado com o fascismo, né? É o Francisco Franco, certo? Que era o líder espanhol que teve uma guerra civil na Espanha. E esse cara, ele ganhou a guerra lá e instalou sua ditadura totalitarista. Então a resposta certa é a letra D. Nós temos aqui uma questão um pouco diferente, né? Solberg tem esses números, então a gente tem que destacar qual desses números, e no final não tem aqui, mas era pra, tem o resultado, né? Tem letra A 30, letra D 20. Então a soma das respostas corretas que vai dar a letra certa, né? Mas aqui eu botei só assim, né? Pra gente saber, ó, os regimes totalitários sempre ainda, né? Essas 3 primeiras questões foi só sobre o regime totalitário, as características, um pouco mais, porque vocês já sabem, né? A gente já estudou. Ó, aqui os regimes totalitários que polarizaram a política europeia no período entre guerras. Aqui de novo a expressão de 1919, quando termina a Primeira Guerra, e 1939, quando começa a Segunda, período entre guerras, apresentam muitos aspectos comuns, conservando cada um de suas peculiaridades, certo? Então aqui tem implicações que aconteceram
nesses regimes. Ocorreu na Alemanha? Sim. Então, um está correto. É racismo? Sim, principalmente na Alemanha também. No regime totalitário teve muito racismo, né? Só que ficou mais esse racismo mais na questão alemã. O antissemitismo também na Alemanha. O que é o antissemitismo? Antipovo semita, né? Esse povo, principalmente o povo judeu, eles eram contra a religião, no caso os nazistas, né? Contra tudo que era religioso relacionado aos povos semitas, que era essa cultura judaica cristã, né? No caso judaica só, né? E eles eram contra, é antissemita. Então, 1, 2 e 4. Um, 2 e 4 estão corretos, né? O internacionalismo. Bem, essa não pode ser considerada porque ficou restrito esses movimentos, né, esses totalitarismos, mais na Europa mesmo, né? Não saiu muito nesse continente, né? Os Estados Unidos não aderiram, né? Nem na América que não tem exemplos fortes de regimes totalitários. Dessa forma não, né? Então, o 8 não, né? E 16 aqui é o antimarxismo. O antimarxismo, sim, o que era esse marxismo? Esse marxismo, ele é uma teoria que foi desenvolvida no socialismo. E esses regimes, os nazistas e os fascistas, eles combatiam, que era assim, um embate entre dois regimes de ideias diferentes, né? Porque o socialismo, que era a teoria do Marx, né? O marxismo, ele pregou o socialismo, que dizia que tudo era de todos, né? Ou seja, o Estado, tudo do Estado pertencia a toda a população e tudo tinha que ser dividido de forma igual. Já nos regimes totalitários de direita que a gente fala, né? Esses regimes eles eram não democráticos, ou seja, ele não aceitava que tudo teria que ser dividido, mas sim eles diziam que teria que ficar apenas restrito a alguns grupos, né? Então a resposta certa seria 1, 2, 4 e 16, menos o 8 aqui, né? Que daria o que? 23, né? A resposta certa. Por exemplo, tivesse a letra B aqui, eu não botei, mas tudo bem. Aí seria a resposta certa, letra B, 23, letra C, 30, letra A, 5. Aí teria que somar aqui para dar a resposta. Então a resposta certa aqui seria 23, 16, né, com 4, 20, 22 e 23. Vamos para a próxima. Bom, aqui nós temos a questão da Segunda Guerra mesmo em si, né? Já saímos um pouco dos regimes totalitários. Então nós temos aqui essa questão do Enem sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A participação da África, né? Houve sim a participação da África de forma mais não efetivamente nos conflitos em si, mas de forma mais parcial, né? A Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre os vários demônios, né? Tá falando dos conflitos. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais poderosa. Bom, aqui está falando do posicionamento da África nesse regime, certo? E que a África teve mais a questão ideológica, não foi mesmo o conflito dos africanos, né, dentro do continente europeu praticando a guerra em si, não, mas questão ideológica, né, que lado eles estavam, né? Então, dando continuidade aqui à questão, para o autor, a forma de hegemonia é uma das características que explica o engajamento dos africanos no processo analisado. Então, eles combatiam mais ideologias. Aqui tem uma figura, né? Tem uma foto. Love not war, né? Que significa amor e não a guerra, né? É
manifestação assim, era mais ou menos essa forma, né? Que eles enfrentavam a guerra, mais a questão ideológica, certo? Então, a pergunta é a seguinte: uma das características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram por que eles se engajaram, né, nesses conflitos, qual era o objetivo deles, né? Nós temos aqui, ó, comunismo, rejeição à democracia liberal. Não, isso aqui não tem muito a ver, porque esse comunismo, né, ele vai acontecer mais na URSS, né, nos regimes da URSS, regime soviético, certo? Então a letra A não pode ser, que não tem nada a ver com o pessoal da África aqui, ó. Letra B, capitalismo, devastação do ambiente natural. Não. Por que não? Até porque o capitalismo ele vem trazer dinheiro, né? No caso aqui, mesmo que na época imperialista, como ele fala bem aqui, os regimes imperialistas eles estejam explorando, mas tem que haver uma troca, ou seja, capital, né? Eles estão tirando, mas o certo é que eles pagassem por essas riquezas que são extraídas da África, da América Latina e de outros continentes. Então eles não estão contra o capital. Não é esse a bronca dos africanos na questão da Segunda Guerra. Regime fascismo, letra C, adoção do determinismo biológico. Aqui sim. Por que aqui sim? Porque, por exemplo, o nazismo, eles estão contra o fascismo também, que prega a superioridade de raças. Ou seja, que eles são melhores do que os outros. Né? No caso, os regimes totalitários, os nazistas, fascistas, né? Eles pregavam a supremacia das sociedades. O que é isso? Como se a sociedade alemã fosse mais fosse superior a outras sociedades, como por exemplo a africana. Então eles combatiam essa adoção desse determinismo biológico, né? De que só porque eles nasceram em determinada região, com determinada aparência, eles são considerados mais superiores. Então eles, a resposta antes de eu ir para outras alternativas já fica aqui no fascismo, né? Eles combatiam tanto o fascismo como a adoção do determinismo. O fascismo é italiano e essa adoção do determinismo biológico é na Alemanha, principalmente. Aí tem o socialismo, planificação da economia. Não, esse aqui também eles combatiam. O colonialismo, imposição da missão civilizatória. Não, esse aqui, o colonialismo já é mais passado, né? Não é mais nessa época, aí já é outra história, né? Outro contexto. Então, a resposta aqui dessa quarta questão do Enem é o fascismo e principalmente aqui, ó. Tá aqui. Que eles combatiam. Adoção do determinismo biológico. Que os fascistas e principalmente os nazistas, eles se achavam superiores a outras raças. Então a letra C aqui no quarto. Tem essa questão do Enem, que eu peguei diretamente do Enem, né? Que tem aqui uma charge, que é a capital, se fosse um desenho, coisa assim. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, né? Aqui a imagem tem o Capitão América destruindo aqui os seus inimigos, né? Batendo aqui, ó. E aí aqui, ó, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em termos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, né? Aplicando um soco no Fourier, né? Só poderia. Fourier era o Hitler, que era o líder, como se fosse o terceiro império, né? Ele era considerado se fosse um imperador, né? Só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Então, a charge aqui, ó. Esse aqui é o Hitler. Tá levando aqui um soco do Capitão América. Tem o bigodinho dele aqui, tem aqui o símbolo nazista, né? Então o Hitler está
sendo atacado aqui pelo capitão, aqui é a bandeira dos Estados Unidos, né, bem evidente, né? Tá, o herói americano, norte-americano. Então a questão diz respeito a esse contexto histórico aqui. Então a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Tá muito claro, né? Tá muito claro aqui, né? Por que tá muito claro? Letra A, Tríplice Aliança na Primeira Guerra. Não, se a Tríplice Aliança que fazia parte quem? França, Inglaterra, no caso Reino Unido, né? Todo o país, e o próprio Estados Unidos, né? Então essa Tríplice Aliança, no caso dos rivais era a Tríplice Entente, que tinha quem? Alemanha, Itália e Japão. Então essa era os times na Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra. Então aqui a letra A não é, né? Porque ele não ia lutar contra o próprio time, né? Então já descarta. Então a letra B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Aí, né? Aí já tem, né, o poder soviético durante a guerra. Não, o soviético é da regimes comunistas, regimes sociais, né, na Rússia, na URSS, não tem nada a ver com Hitler, não. Então a letra C também a descarta. Letra D, o movimento comunista. Ó, o comunismo está ligado a soviético, então também não é. E está espancando é o Hitler, né? E o terrorismo internacional após os 11 de setembro, não, porque aqui é um contexto da Segunda Guerra. Quando está falando de Hitler, né, está falando sobre isso. Esses regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, tente observar bem aí esse contexto aí, essa questão. A resposta certa é a letra B, certo? Letra B. Nós temos aqui a letra, quer dizer, o sexto, né? Sexta questão, que diz o seguinte: o objetivo de tomar Paris. Esse aqui está falando de um caso específico da Segunda Guerra, né? Do movimento que o Hitler fez, né? Sobre a França, né? Então tá dizendo aqui, ó, o objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, era para Hitler uma forma de consolidar sua liderança no continente, certo? Tomar um país como a França é um ato de poderio muito forte, né? Com esse intuito, ele abriu entre abril e junho de 1940, né, onde a Alemanha teve maior vitória, né, na guerra nesse período, né, nesse ano aqui. Ele invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha de Maginot, né, uma região francesa, uma linha de defesa com trincheiras, ó, trincheiras lembra a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra teve esses movimentos de trincheiras, aqui também teve, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi, então tá aqui, né? Vamos para as alternativas agora. Bem, ele está falando a questão do envolvimento, né, o objetivo de Hitler, já que ele já tinha anexado a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda, né, países mais, vamos dizer assim, menos fortes no continente, né. Então ele partiu para uma grande potência, que era a França, certo? Então o resultado dessa invasão, dessa marcha a Paris, qual foi? É isso que ele quer saber, né? Qual foi o resultado que a França, no caso a Alemanha, dessa invasão alemã no território francês. Na letra A, diz o seguinte: a ocupação de todo o território francês usando como base para a conquista da Suécia e da Espanha durante a segunda fase da guerra. Essa é a letra A. Essa aqui eu não vou responder logo não, vou deixar vocês pensarem. E as outras também. A tomada do território francês, que foi então usado como base
A tomada do território francês, que foi usado como base para a ocupação nazista da África do Norte durante a Guerra de Trincheiras. Ó. Letra C. A posse de apenas parte do território devido à resistência armada do exército francês na linha de Maginot. Essa região francesa aqui que teve resistência, né, contra o exército nazista. Letra D. A vitória parcial, já que após o avanço inicial teve de recuar devido à resistência dos blindados do general de Gaulle em 1940, general francês, né? E letra E. A vitória militar com a ocupação de parte da França, enquanto outra parte ficou sob controle dos colaboracionistas franceses, do governo colaboracionista francês. Então essa aí é daí 10 segundos, né, para vocês responderem aí. Pois vamos lá, já foi. Bem, a ocupação do território francês usando como base para conquistas da Suíça e da Espanha durante a segunda fase, né? Não, por quê? A ocupação de todo, ele nunca ocupou todo o território francês, não teve isso, usando como base para a conquista da Suíça e da Espanha, não. Isso aqui não teve base, não teve nexo, porque não teve essas campanhas aqui durante a segunda fase, né? A gente vai ter mais a questão desses movimentos. Ele ocupou parte do território francês, mas não todo o território. A letra B, né? A tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África do Norte durante guerra de... Não, isso aqui não tem nada a ver. África do Norte. Não, ele não teve esse intuito quando tomou a França. Era outro objetivo, né? O objetivo era maior, era mostrar o poderio, era se apossar dos territórios melhores da Europa. Era isso, né? A posse. Letra C. A posse de apenas parte do território devido à resistência armada do exército francês na linha de... A posse de apenas parte do território. Ó, isso aqui já... Devido a... Não, por quê? Por que não? Porque essa resistência aqui, ela não impôs, vamos dizer assim, forte resistência ao exército nazista. Até porque, não sei se vocês devem lembrar, ele tinha a tática do Blitz, da invasão rápida. Não deixava nenhum inimigo reagir. Então ele também, o Hitler usou essa tática também na França, né? Ele chegou invadindo sem que permitisse que o exército rival reagisse. Então essa aqui ela não teve esse negócio de exército francês fazer frente ao exército nazista, não teve isso, certo? Então nós temos aqui também a vitória parcial, né, já que após o avanço inicial teve um recuo, né, teve de recuar a existência dos blindados do general Gaulle, também não totalmente fora de contexto. E nós temos aqui a letra A, vitória militar. Ó, quando fala o Hitler vitorioso, né, mas com a ocupação de parte da França, que eu falei para vocês, né, que o exército de Hitler não ocupou toda a França, ocupou parte. Aqui, ó, enquanto a outra parte ficou sob o controle do governo colaboracionista francês. Claro, porque quando ele invadiu, ele também tinha, assim, como se fosse partidários para a própria França, né, que era contrário ao regime francês, né, os opositores do governo francês, né, meio que fizeram um acordinho aí com Hitler, né, são chamados colaboracionistas
francês, governo colaboracionista francês, né, quando Hitler assumiu. Então a letra E, então a vitória, né, tá falando sobre essa invasão, esse objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, né. Então foi dessa forma, né. Foi a vitória militar, a ocupação da parte da França, no caso principalmente Paris, foi ocupado, como eu falei para vocês na aula passada. Hitler fez um do seu principal quartel-general em Paris, né? E então, mas ele ocupou parte da França, certo? Então, pra gente mais uma questão aqui, né? Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, deixa eu ver se tem. Em 1948, né? A ONU foi criada em 1948, a Organização das Nações Unidas foi criada nesse ano, depois da Segunda Guerra, né? A Unesco, que é outra instituição também, né? Publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas, no caso aqui, as doutrinas nazistas e fascistas, né? E demonstraram a unidade do gênero humano, né? Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu regime. Então aqui está falando sobre os regimes totalitários que tinham um cunho racial, né? Ou seja, ele existia que tinha raças superiores a outras, não que todo mundo era humano e todos seres humanos são apenas uma raça. Não, aí diz que os brancos, né, são superiores às outras raças, por exemplo. Então, essa enunciado aqui, ele diz o seguinte, aqui embaixo, sobre esse enunciado. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais destacava. Então, a Unesco ela foi intimada com esse tipo de posicionamento por causa de uma forma totalitária de se desenvolver na sociedade, certo? Então, por que a Unesco, que era essa organização que foi criada pós Segunda Guerra Mundial, tanto também a ONU, assumiu essa posição de combate à discriminação racial? Por quê? Letra A, vamos aqui, ó. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Eu não vou responder agora, vou deixar 10 segundos depois para vocês pensarem. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. E letra E, lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Então tá aqui as opções, tá falando sobre a questão racial. Vou deixar aí 5 minutos para vocês, 5 minutos não, 5 segundos para vocês responderem. Pronto. Pois vamos lá. Letra A. Ataques feitos pelos japoneses à base militar. Não tem nada de cunho aqui, é apenas a guerra acontecendo de fato, né? A guerra em si não quer dizer que seja um genocídio, né? Queira matar uma população toda. Aqui é a guerra de fato por uma posição na região do planeta, que era a região do Pacífico, que tanto os americanos, que era dos aliados, né? E os japoneses, que era das potências do eixo, né? Estavam interessados, então foi uma guerra de interesse regional ali, que eles queriam aquela riqueza daquelas regiões do Pacífico. Então a letra A não, né? Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. A Guerra Fria já vai acontecer pós Segunda Guerra
e apenas regimes ideológicos entre capitalismo e socialismo. A Guerra Fria vai ser dois regimes econômicos, né? É macroeconomia, né? Não é tão questão racial, não. Então, a letra B, não. A letra C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra. Não, toda guerra tem morte, né? Então, não é esse o cunho dessa ação da Unesco para conter, né, essa discriminação racial, certo? Letra D, execução de judeus e eslavos, ó, tá falando diretamente de um povo, de povos, judeus e eslavos, em campo de concentração nazista, tá aqui. A resposta certa, não vou nem pra ela não. Não é que é lançamento de bomba atômica. Na verdade aqui, a letra E, antes da gente... é a resposta da letra A. Porque os japoneses que lançaram as bombas, né, em Pearl Harbor, a base americana, né? E aí, no final da guerra, os americanos lançaram as bombas nas cidades japonesas, de Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, né? Então, no início da guerra, né, nos anos iniciais, os japoneses atacaram os americanos e nos anos finais da guerra, os americanos que atacaram os japoneses de forma muito radical, né, lançando duas bombas atômicas. Então, a letra A é tipo a resposta. Depois, né, passou-se anos e os Estados Unidos foi lançar essas bombas lá, dando fim à guerra aqui na região do Pacífico. E a letra D tem a ver com o contexto da pergunta. Então a letra certa é a letra D. Que é a execução de judeus, está falando sobre que os judeus eram inferiores aos povos nazistas, aos homens brancos, né? E os eslavos também, que era a região ali pobre da Europa e tal. Então a resposta certa com relação à pergunta é a letra D, certo? Essa questão foi do Enem de 2017, ó. Tá fácil. Para entender o contexto, né, do que de todo esse assunto, a gente entender básico, dá para responder qualquer questão relacionada a essas alternativas, né? Para a gente saber o que é cada um e destrinchar aqui essas alternativas rapidinho. E ainda temos mais uma questão para finalizar. Em discurso proferido 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês da época é o Neville Chamberlain, né? Chamberlain sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado, que alternativas existiam. Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, né, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição, mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu, e Hitler repetiu o que havia dito, ou seja, que os Sudetos, região ali da Europa, região da população alemã, que tinha muitos alemães morando nessa região na Tchecoslováquia, que era um país que nem existe mais, né, hoje. Existem outros países eslavos ali, mas era a sua última ambição territorial na Europa e não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Olha aqui. Olha o contexto aqui antes da gente ir para outra parte ali. Hitler tinha falado para o primeiro-ministro que não, eu vou invadir só essa região aqui porque lá tem alemães, né? E aí, se tem alemães, eu vou invadir para dominar ali, ó, Tchecoslováquia, né? Então, esse primeiro-ministro, em 1939, Hitler já era o Führer, né? Já era o grande líder alemão, em 1939 e tal. O que foi que aconteceu? Esse líder inglês, né, o primeiro-ministro, foi até Hitler, bateu um papo lá com ele, e Hitler disse que não ia invadir mais nada na Europa. Tá bom, porque eu invadi a Tchecoslováquia porque tem alemão, então se tem alemão é nosso, certo? Beleza. Então foi esse o contexto aqui. Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, o mencionado no texto acima foi rompido pelo líder alemão em 1939, interferindo-se, infere-se que. Então a pergunta é a seguinte, para a gente entender esse contexto
Última questão aqui. É o seguinte, sabendo que o compromisso assumido por Hitler, que era que não invadia mais nada na Europa, era só aquela região porque tinha alemães lá morando, né? Tinha alemão lá, beleza. Mas Hitler, em 1939, ele rompeu, que ele foi invadindo vários países, como a Holanda, a própria França e outros, como a gente já viu aqui. Então, isso infere-se que a pergunta está dizendo o seguinte, no caso, isso diz que, por exemplo, isso está dizendo que Hitler estava só de conversa com o primeiro-ministro, mas ele tinha outros objetivos. Qual era o objetivo de Hitler? Na cabeça de Hitler, mesmo assim. Letra A. Hitler ambicionava o controle de mais território na Europa, além da região dos Sudetos. Né? Não vou responder agora. Letra B. Aliança entre França, quer dizer, entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. Letra C. O rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento europeu. Letra D. A política de Chamberlain, que era o primeiro-ministro, de apaziguar o líder alemão, era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. E letra E. A forma de que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. 5 segundos para vocês pensarem aí. Quem foi que mandou mensagem? Vamos à resposta. Letra A. Hitler ambicionava o controle de mais território europeu, além da região do Sudeste. Será que era isso? Será? É claro, né? Realmente era isso. Hitler ambicionava era o mundo todo, não só primeiramente a Europa, né? E depois com certeza ele se espalharia para outras partes do planeta. Então de cara aí já a resposta é a letra A. Por que não é a B? A aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvo nada a ver a Tchecoslováquia. O rompimento desse compromisso inspirou a política de paz. Não, também não tem nada a ver com... Tem muita coisa que não tem nada a ver o contexto da pergunta com as alternativas, às vezes, né? A política do primeiro-ministro lá, né, apaziguar o líder alemão, era contrária à posição assumida pelas potências. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Não tinha nada a ver. Se ele conseguisse apaziguar o Hitler, melhor ainda, né? Se ele conseguisse com que Hitler não invadisse mais nenhum território europeu. Mas não existe esse impasse entre essa política de apaziguamento e a forma com que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos de origem e destruição da Tchecoslováquia. Também não tem nada a ver, não. A forma com que Chamberlain escolheu, não, nada a ver. Então a resposta certa é a letra A. Hitler ambicionava o controle de mais territórios. Está bem na cara, está bem no cerne da questão. Né? Claro que ele queria ter mais territórios. Quando tem uma questão dessa, tá bem fácil de ser respondida. Então a letra A. Essa questão foi em 2008 no Enem, né? E para finalizar, eu tenho aqui uma frase, né? Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas, como só a própria vida, como também das pessoas que eles cercam. Isso é uma frase que cai muito bem com vocês, né? Pelos contextos de vocês, que vocês podem transformar a vida de vocês e das pessoas que estão ao redor de vocês através dos estudos. Só vocês podem mudar. Só vocês podem mudar o próprio destino e transformar a vida dos que estão ao redor de vocês. Então valeu, né? Não vou passar nenhuma questões assim essa semana. Quero que vocês
leiam muito sobre a Primeira Guerra e o regime totalitário. Aprendam muito sobre isso, aprendam mesmo. E é isso aí, e valeu e até a próxima. Falou.